Inconformados com a falta de propósitos inovadores, colaborativos e sustentáveis, inconformados com o status quo, assim nasceu o Grupo AX Innovation Experience, com o propósito de ser referência em novos conhecimentos sobre inovação por mais inclusão e oportunidades. Composto por líderes do ecossistema digital, o Grupo AX oferece conteúdo, inteligência e network para quem é inovador e empreendedor. Por meio de uma curadoria desenvolvida por especialistas atuantes, nossa missão é promover uma agenda de integração entre universidades, governo e mercado, em busca das melhores soluções para o desenvolvimento digital e sustentável. Estudos e pesquisas, revistas, artigos e e-books, eventos digitais e presenciais, podcasts e muito mais. Acesse grupoax.net e venha ao encontro à inovação. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um painel, agora para discutir agronegócio aplicado ao contexto de digitalização no Brasil e no mundo. Meu nome é Vitor Magnani, eu presido a Associação Brasileira Online to Offline, que reúne o maior número de unicórnios no Brasil e plataformas digitais. Eu também presido o Conselho de Inovação da FEComércio São Paulo e também o grupo Innovation Experience. Então eu gostaria de saber de vocês, primeiramente, o que a empresa de vocês realiza dentro desse contexto de digitalização aplicado ao agronegócio, também que vocês se apresentassem melhor para o público, trouxesse a trajetória de vocês, para a gente entender a pessoa com quem a gente está falando, que é o que a gente se interessa também, né? Descobrir quem são vocês, quem está por trás dos fundos, das empresas, como que é a visão de vocês. Então, começando aqui, por favor, pela KPTL, conta um pouquinho mais do que se trata a empresa e um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu nasci praticamente embaixo de um pé de café e sou do interior, né? Sou de Araguari, no Triângulo Mineiro, uma região produtora de cafés, mas estudei fora, nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Mas acabou que o meu primeiro estágio já foi numa indústria de agroquímicos e as coisas foram acontecendo. Eu comecei a administrar uma fazenda de cafés, uma grande fazenda, e fiquei lá durante 14 anos. Então, eu pude ter a experiência de gestão de pessoas, formação de pessoas de campo, né, que é algo que é muito desafiador ainda, e receber essas tecnologias, melhorar as práticas agrícolas, processos, todos os desafios, né, que a gente enfrenta aí com seca, adequar as variedades, a genética, e experimentando sempre assim, inovação, sempre bastante contato com inovação, até que eu resolvi me juntar à KPTL, que é uma empresa de Venture Capital, e eles estavam montando um fundo de AgTechs. Então, hoje eu estou liderando aí essa vertente de AgTechs nesse fundo de Venture Capital e trazendo um pouco dessa visão aí de campo, com demandas, né, dos produtores aí para a tecnologia, e tem sido muito divertido. É um prazer tê-la aqui conosco. Aliás, é justamente isso que a gente traz de inovação, né? Que é essa combinação de diferentes conhecimentos. O seu caso é um caso muito emblemático, né? Você viveu o campo, né? Então fica mais fácil você entender a dor de quem está ali no campo e trazer a tecnologia, inovação e investimento para esse setor. Obrigado, viu? Por favor, se apresente, conta um pouquinho quem é você, a sua empresa, o fundo. Vitor, primeiro uma honra estar aqui, muito obrigado, FEComércio, uma honra realmente participar do evento. A minha trajetória é um pouco diferente da Mari, mas eu acho que tem uma convergência aqui que os dois viram, uma dor no mercado e uma dor numa vertical, e foi dali que a gente acabou chegando no mesmo local.
Eu estudei finanças fora, voltei para o Brasil para trabalhar no mercado financeiro e aí tive um choque cultural trabalhando no mercado de capitais brasileiro, né? Primeiro banco de atacado e vendo como é difícil o empresário, o empreendedor brasileiro levantar capital, né? Tem que ter muito colateral, é muito curto prazo, é muito caro e o dinheiro não vinha com nenhum tipo de capital intangível para ajudar aquele empreendedor a vencer, né? E tendo morado nos Estados Unidos, eu tinha conhecido a indústria de venture capital, tinha vários amigos que trabalhavam nessa indústria e para mim era um pilar da economia americana de competitividade, dinamismo que não tinha aqui. E aí o hedge fund que eu trabalhei, que foi o Fama Investimentos do Fábio Alperovitch, Maurício Levy, é um hedge fund que tinha, primeiro, propósito, trabalhava com ativos ilíquidos, né, small caps na bolsa, que tinha muita liquidez, então tinha muita simetria de informação dos preços, e a turma era muito ativista, numa época que ativismo não era sexy, né, e via a trabalhar com ativos ilíquidos, com muita simetria de informação, e ativamente influenciar na gestão dessas companhias listadas, os retornos da companhia eram espetaculares, né? E a empresa tinha um propósito muito forte. Essa experiência me marcou, eu decidi empreender no mercado financeiro também com o Venture Capital, e aí comecei replicando o playbook do Vale do Silício, generalista, early stage, tech, e muito rapidamente eu acho que a gente descobre que o Vale do Silício não se replica, você tem que se adaptá-lo. E a adaptação aqui no Brasil, na minha visão, e hoje eu acho que a Mari concorda cada vez mais, o nosso Vale do Silício é o agronegócio, é onde a gente produz ciência de fronteira, é onde o mercado é empreendedor e é onde o Brasil, de fato, é um player a nível mundial, competitivo e lidera vários mercados. Então, foi assim que a gente chegou aqui. Agradeço demais. Assim, você vai agregar bastante aqui no nosso debate, porque justamente traz todo um histórico de mercado financeiro e também de como esse mercado pode ajudar nesse processo de digitalização também do agro, da pecuária, e a gente está ali numa fronteira muito boa, porque o Brasil sempre foi um destaque nesse setor, né? A gente não pode encarar a inovação só pelo fato de usar tecnologias digitais do momento, né? Desde trás a gente já tem um agro inovador com Embrapa, uma série de mudanças em sementes, em plantações, em materiais orgânicos ali, que só foram possíveis porque o país como um todo também investiu nisso, né? E aí eu já passando a bola, queria entender agora do lado ali de quem está com a mão na massa aí, para vocês se apresentarem aí, contar um pouquinho da trajetória de vocês. Bom, eu sou o Ângelo Palocci, eu sou da Agromercador. É uma honra, uma alegria muito grande estar nessa plenária com vocês, trocando conhecimentos, porque nós que estamos atuando dentro da tecnologia do agro, temos muito que aprender, tanto com o que está por vir, como também o que está já instalado. O agro brasileiro ele é uma referência mundial hoje, por conta de tudo que ele faz, né? E não somos nós que fazemos, são aquelas pessoas que estão lá na lavoura, no dia a dia acordam cedo e fazem a diferença. E essa diferença é tão grande hoje que ela é, na verdade, ela cria uma pavimentação para que o mundo tenha paz. O Brasil hoje, seguramente, ele traduz nas exportações de alimentos dele a paz mundial, porque sem alimentos o mundo não tem paz. Então, essas pessoas realmente fazem acontecer. Você comentou da Embrapa, o Alisson Paulinelli concorreu agora ao Nobel da Paz, e é por isso. Nós realmente fizemos. O Alisson, eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele, e ele, quando ele chegou no Ministério da Agricultura, não tinham varietais para a agricultura brasileira, que é o de clima tropical, era só de climas temperados. E ele investiu fortemente no desenvolvimento da Embrapa, com cientistas e tudo mais. Então, hoje o Brasil, inclusive, é referência mundial também na parte de genética para climas tropicais, quer seja na agricultura, quer seja na pecuária. Então, quando nós estamos aqui falando, é uma responsabilidade monstro, porque esses caras que passaram por nós e quem faz hoje a agricultura eles realmente têm um histórico muito lindo, por assim dizer. Eu sou, desde 14 anos de idade, um fanático por tecnologia, mas não aquela tecnologia de escovar bit, não. E sim aquela tecnologia aplicada a negócios.
quando a gente consegue realmente, através da tecnologia, gerar resultados. E não precisam ser resultados, muitas vezes, disruptivos, não. Você conseguir fazer 10%, 15% a mais que um produtor tenha no seu resultado final, já é uma grande coisa. Então, sou investidor de uma startup para a gestão de fazendas, que é a EasyFarm, e a Agromercador. Foi fundada em 2018, com alguns especialistas do agro, justamente para nós entendermos como é a distribuição, comportamento de compras dos produtores, para poder conectar toda essa cadeia aí e fazer com que ela seja mais eficiente em todos os elos. Adorei o seu pitch aí relacionado ao papel do agro no mundo, né? Um dos principais promotores da paz. Eu vou usar, porque eu gostei bastante, vou usar mais. E aí, para finalizar, contar um pouquinho aí de você, a empresa que você representa, por favor. Legal. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Guilherme e estou representando a AgroSmart, que é uma das startups, uma agtech, que nasceu há 7 anos, na verdade. Então, a gente já tem uma trajetória de alguns anos, que acho que coincidiu com esse boom das startups no agro, né? Acho que de 10 anos para cá foi quando a gente teve esse novo movimento de digitalização no agro. Hoje são mais de 1.500 startups no Brasil, no agronegócio, né? Então, ano passado surgiu mais de uma por dia dentro do agro, então é um setor que está nessa nova onda de maneira muito intensa. A AgroSmart hoje é uma plataforma de agricultura digital que gera soluções diretamente para os produtores, mas para toda a cadeia do agronegócio, né? Acho que produzir é essencial, é fundamental, tem muita oportunidade, mas a jornada do produtor rural começa na aquisição dos insumos, na aquisição de crédito para financiar a safra dele, até a comercialização. Então, muitas empresas como a gente, como a AgroSmart, que nasceu para resolver um problema da fazenda, agora começa a fornecer soluções para outras partes da jornada do produtor. Hoje a gente tem uma base de mais de 100 mil usuários na América Latina inteira, 48 milhões de hectares. Fizemos um primeiro M&A aqui entre o Agtech, a gente adquiriu uma empresa da Argentina chamada Buster Agro esse ano. Então a gente gosta de brincar que a gente está ajudando a abrir esse mato do Agtech aí há muito tempo já, e feliz com as oportunidades que continuam a acontecer, né? Eu já quero continuar o papo contigo, tá? E aí também estendendo aos demais. Como tem sido esse contato com o agricultor, com esse agronegócio que não está familiarizado com tecnologia? Tecnologia em que perspectiva, né? Dessas últimas ferramentas que a gente vem utilizando. Se a gente olhar para marketplace, olhar para meios de pagamento, que são silos econômicos que foram se desenvolvendo mais rápido no Brasil, a gente percebe ferramentas de inteligência artificial, customização de produto se intensificando. Mas a percepção de quem está fora, né, do mercado de agro não consegue enxergar a aplicação dessas tecnologias no agro. E eu imagino que possa ter uma espécie de conflito até de linguagem entre quem opera a tecnologia e quem está com a mão na massa ali no agronegócio. Como é essa abordagem? Porque muitas vezes a gente pode ter uma startup de agro aqui em São Paulo, né, que não está conseguindo acessar o agricultor lá na ponta. Ou mesmo ali na região próxima, ali, a gente tem algumas startups que são fornecedores de tecnologia, mas não consegue abordar. Como que é essa relação de vocês com o agricultor, o pecuarista? Como tem sido? Não, acho que essa pergunta sempre aparece, né? E se eu fosse responder ela há uns 5 anos atrás, realmente a gente teve esse choque da chegada dessas novas tecnologias para o produtor. Mas, como você bem falou, o Brasil já incorpora a tecnologia no processo produtivo há muito tempo. O produtor é curioso por tecnologia há bastante tempo, seja para uma semente nova, os tratores já incorporam tecnologias há muito tempo, a agricultura de precisão não é algo tão novo assim. Então, essas tecnologias já estavam inseridas no dia a dia do produtor. Mas com essa onda de digitalização, e acho que com a pandemia, nos últimos 2 anos, eu sempre brinco, o produtor, ele é produtor, mas ele é um consumidor também. Então, ele está, de certa forma, também usando os aplicativos que a gente usa no dia a dia
para assistir streaming, para fazer compras. Então, veio sim uma nova onda de digitalização. A gente tem uma nova geração no campo também, que está assumindo a gestão das fazendas, que já tem um outro mindset. Foi difícil, sim, ainda é difícil o acesso ao produtor no Brasil, porque ele tem que tratar de uma diversidade de coisas ali, como eu falei. Adquirir o insumo, plantar, e a gente precisa provar o valor dessa tecnologia, o que ela vai transformar para ele, qual que é o retorno no curto prazo, para que ela seja atrativa, né? Então, a gente teve que aprender a adaptar o discurso, a chegar nesse produtor com uma proposta de valor mais direta, com o retorno esperado, com os números do que ele vai tirar daquilo, né? E aí essa outra parte, que às vezes é mais abstrata, a gente demora um pouco mais de tempo. O agro é muito novo na coleta de dados, eu não consigo gerar ainda um modelo com inteligência artificial muito avançado, a gente não tem nem dado ainda para fazer isso. Cada safra no agro é de um jeito, né? Mas eu acho que eu vejo de maneira muito positiva a transformação está vindo muito acelerada por esses fatores, por uma nova geração vindo, pela digitalização já ser mais natural hoje para o produtor, mas ainda temos alguns gargalos aí óbvios de acesso, né? Eu fico extremamente feliz em te ouvir isso, né? Porque em outros segmentos onde a digitalização é quase um movimento de sobrevivência, né? Pega um comerciante que teve que fechar as portas durante a pandemia. Então não tinha para onde ir. Ele foi para onde? Foi para o digital. Agora, no agronegócio, que o Brasil lidera no mundo, é mais confortável para esse produtor ficar na dele e falar, não, eu vou mudar, meu time está ganhando, para que eu vou mudar? E aí, como trazer, qual que é o pitch aí, aproveitando o ótimo pitch que a gente escutou aqui, como o agronegócio aí é o promotor da paz, como que a gente aborda esses produtores? Então, nessa linha, acho que todo mundo aqui vai concordar que a pandemia acabou tendo um efeito colateral muito positivo nessa digitalização, né? Na mesma linha que você colocou agora, Vitor, a gente percebeu que todos os grandes eventos do agro foram cancelados durante a pandemia. Então, AgriShow, AgroTeams, Bahia Farm Show, etc. Com isso, o produtor perdeu uma avenida que ele tinha para conhecer novos produtos, comprar novos produtos, acessar os bancos que financiam as vendas daqueles maquinários. Então, ele teve que digitalizar para descobrir coisas novas, acessar informação, comprar e vender produtos. Teve um desconforto em receber RTVs para fazer dia de campo na fazenda durante a pandemia, então até demonstração de novas tecnologias. Então o agro deu um salto em digitalização. E tendências que a gente já vinha acompanhando, que vinham crescendo muito rápido, por exemplo, inbound marketing, né? Marketing digital, inside sales, mecanismos para escalar a venda e a distribuição da tecnologia no campo, que tinha uma resistência grande no campo cultural, etc. Pós-pandemia foi goela abaixo. E depois que você tem a experiência digital tão rica e superior quanto ela é da offline, você não volta, né? Então, agora a gente está pegando esse resquício do digitalizado à força. É isso? Eu tenho uma leitura semelhante à sua, do Celso, e também a do Chico, mas eu queria fazer aqui algumas ressalvas. Primeiro, quando a gente fala de agronegócio no Brasil, é um mercado extremamente heterogêneo. Então, quando eu falo, por exemplo, uma propriedade de 600 hectares para o café, é grande. Quando eu falo de 2.500 para a soja, é pequena. Então, nós temos que entender essas nuances que existem, porque elas estão atreladas à adoção de tecnologia. Tá? E tem o agronegócio no Brasil é novo. Ele começou em 2000. Nós estamos falando de 21 anos. Não estou falando do agro como negócio, mas o agronegócio sendo estudado e sendo trabalhado, ele começou a ser estudado pelas academias, né, em 2000, que começou a se falar de agronegócio. Então, é ainda um mercado muito virgem como um negócio como um todo. E, apesar de tudo, somos maravilhosos. O agro brasileiro é maravilhoso apesar disso. Então, a adoção de tecnologia é uma coisa muito interessante. Teve um estudo que saiu agora em 2020 e 2021, feito pela McKinsey, foram os primeiros estudos da adoção de tecnologia no campo, e ele mostra uma coisa muito interessante. Ele mostra que o produtor, ele adota a tecnologia. Quem não adota são as indústrias, é a cadeia. Tá? Então a gente também tem que separar, quando a gente fala de agronegócio, a gente tem que separar. Existe a porteira para dentro e existe a porteira para fora.
Tá? Adoção de tecnologia. Tem sim uma galera nova que está chegando aí, os filhos dos produtores ou os novos administradores, como nós temos aqui a Mariana, com certeza ela veio com sangue novo, com uma nova visão, uma experiência totalmente nova. Mas nós temos os antigos também. Eu vi uma vez um cliente nosso, ele foi no nosso escritório, ele com certeza acima de 70 anos, porque ele queria instalar o app, para ele saber das fazendas dele, como estava indo a gestão da fazenda, tudo. E eu falei, pô, esse cara vai dar trabalho para aprender. Primeiro, ele deve já querer ir no escritório, né? São os preconceitos, às vezes, idiotas que a gente tem, né? Eu falei, esse cara vai dar trabalho. E não deu nada. E ele chegou lá, na verdade, que ele foi para tomar café conosco. Porque ele sentou assim, como que eu baixo? Entra aí na Google Play. Legal. Aí ele baixou. Aqui eu vejo, é igual que eu vejo lá na tela do computador, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ninguém ensinou nada para ele. Ele saiu pilotando um app de gestão de fazendas. Tá? Então, assim, é muito diversificado. Existe também uma outra coisa no agro, que eu brinco, que é a difusão por inveja. Tá? Aquele produtor, ele tem um perfil, e a gente tem que olhar também a curva de adoção de tecnologia, que tem os early adapters. Esses caras vão puxar. E aí o cara do outro lado fala assim, pô, esse cara está ganhando dinheiro, olha lá, trocou a caminhonete. E é verdade, gente, isso aí não é, pelo amor de Deus, eu não estou falando em tom jocoso. Realmente o cara está vendo o outro prosperar e fala, eu quero isso também. Tá? Aquela conversa que eles têm na associação, que eles vão na associação, na cooperativa, eles falam, olha, está dando resultado. Então isso para nós que nós temos um desafio, que é levar a tecnologia para o agro, nós temos que trabalhar muito forte isso. Por isso, a preocupação muito grande de não fazer com que o produtor tenha uma experiência negativa. E nós temos que entender também a agenda do produtor. Quando eu falei da porteira para dentro, o que esse cara quer? Ele quer produzir mais com menos. Tá? Então, não adianta a gente ficar, às vezes, criando uma linguagem difícil, porque principalmente nós da tecnologia, né? A gente adora criar sigla, né? É SaaS, é BI, é FMS... Cara, isso daí para o produtor é um choque para ele. Ele sabe falar de John Deere, ele sabe falar quantos cavalos tem o trator, ele sabe falar da colhedora, mas não sabe disso. Então a gente tem que ter uma linguagem muito acessível a ele, dizendo para ele, cara, isso daqui vai fazer com que você produza mais X toneladas, porque eu tenho um caso que eu já fiz. Tá? E quem é esse caso? É o que adotou primeiro. Então, assim, nós temos grandes desafios para isso, porque o agro no Brasil também tem grandes desafios, que é levar mais comida para o mundo. E nós estamos falando, gente, de em 9 anos, nós temos que levar 50 milhões de toneladas a mais de soja para o mundo, que o mundo vai demandar. Nós estamos falando de 15 milhões de toneladas de milho a mais até 2018. Só para ter uma referência, se eu estou falando que eu vou produzir 50 milhões a mais de soja, de toneladas, eu produzo hoje 125. Então, aí você fala assim, tem jeito de fazer? Tem jeito de fazer, sim. E é através da tecnologia. E não é necessariamente a tecnologia da informação. Tá? Eu vi um caso recentemente lá em Iturama, que o pessoal está trabalhando onde é pasto, eles já estão entrando com a agricultura e fazendo rotação. Então, eles estão ganhando com amendoim, que eles estão plantando, onde não plantava amendoim, porque desenvolveram um novo varietal, estão desenvolvendo outros varietais agora, eles estão pesquisando 70 varietais. E eles estão produzindo mais proteína animal, porque quando eles tiram o amendoim, vem o pasto, e o pasto normalmente lá era degradado. Então eles já estão produzindo mais proteína animal. Então, de novo, se falar de tecnologia para esse cara hoje, ele vai falar assim, não, eu estou bem. Dentro do que ele estava, ele está uma maravilha hoje, porque antes ele não tinha comida para dar para o gado dele. Hoje ele tem amendoim e ele tem a proteína animal. Então, tem como nós buscarmos isso, sim. Não precisa mais abrir área. Tá? É outra coisa que se discute muito no agro brasileiro. Vai derrubar a árvore e tal. Gente, o agro brasileiro é extremamente responsável. Tem umas maçãzinhas aí podres? Tem. Mas não é isso. Tá? O agro é muito responsável. Então, o desafio nosso é mostrar para esses caras, você vai produzir mais. Eu vi uma tecnologia também de uma multinacional, estão investindo bilhões de dólares nessa tecnologia, e ele mostrou que num pivô que o cara tinha lá de irrigação, tá? E já tinha uma produtividade enorme,
mas ele entrou com a agricultura de precisão de uma forma simples, tá? Que é outra coisa também, tem que ser simples e fácil de usar. Tá? Ele entrou com essa tecnologia, ele aumentou 25%, o que ele já era referência de produtividade, porque ele mostrou que metade do pivô dele não produzia bem. Então, isso é tecnologia gerando resultados. Então, 25% a mais de tecnologia, porque o cara ele descobriu que ele tinha nematóide no solo, ele não sabia. Porque ele já produzia bem, eu produzo bem. Para que eu vou mexer? Então, esses são casos, são desafios que a gente tem aí para levar. Eu acho que você tocou em vários pontos interessantes, mas eu queria primeiro te ouvir como que é a sua experiência nessa implementação de tecnologia no agro. Como tem sido? Eu acho que aí a gente tem que reforçar o papel, a importância das agtechs, né, da tecnologia, porque quando a gente fala que o agronegócio é novo, e de fato, como gestão profissional é muito, muito recente, a gente tem uma série de desafios que, se você olhar os livros de agronomia das faculdades, os professores assim dessa primeira leva, eles estão na faixa aí dos 80 e tantos anos, então as preocupações de quando eles foram para a academia, quando eles desenvolveram as pesquisas, eram diferentes das que a gente tem hoje. Então, hoje, quando a gente começou a falar mais de seca, eu vou falar da turma do café, por exemplo, a geada sempre foi uma grande preocupação, mas a seca já vem atrapalhando mais o negócio do que a geada há bastante tempo. Mas na academia ainda você não tinha estudos com muitos anos de resultados para comprovar isso. As agtechs, a tecnologia, ela chega agora junto com a academia para adiantar. Você não precisa mais ficar muitos anos fazendo uma pesquisa lá, sozinho, o professor. Hoje, uma universidade, ela, junto com a agtech, consegue desenvolver resultados muito mais rápidos e dentro da fazenda dos produtores, as pessoas têm essa colaboração, que ela é muito forte, no caso do agronegócio, e o produtor ele quer ver resultado, ele quer ver mais dinheiro no bolso, ele quer precisar comprar menos insumos. Então, eu acho que a gente vai passar aí por uma aceleração, não só pela digitalização, mas pela inteligência que as agtechs, né, vão ajudar a promover, juntando aí com o que existia de pesquisa na parte da literatura. E aí o produtor vai se beneficiar disso, com certeza. E pegando justamente isso que você está falando, porque o que eu extraio da tua colocação muitas vezes o produtor tem mais conhecimento até do que a universidade, porque ele sabe que é a seca atualmente a que está dando mais problemas, e não a geada, né? Então é um exemplo muito ilustrativo dessa assimetria, às vezes, entre os silos, né? Ou o silo de tecnologia, o silo da universidade, o silo do produtor. E aí vocês trouxeram uma perspectiva bastante otimista, que olha, o agro está utilizando a tecnologia, muitas coisas estão melhorando, mas então vou fazer uma provocação, né? Porque a gente tem esses silos de dificuldade, né? Mas a gente tem, por outro lado, o nosso agronegócio que está usando tecnologia. Então, por que nós não temos ainda no Brasil um unicórnio em agronegócio? O que está faltando? Por quê? É desconhecimento da sociedade brasileira, esses unicórnios já existem. Por que não temos, então, empresa que vale mais de $1 bilhão dentro desse segmento de agrotech, tendo em vista que o agronegócio, para o Brasil, é um grande motor, talvez o nosso principal motor. Por quê? Aí eu vou começar aqui por você, porque eu gostei muito, porque você trouxe uma visão muito de distanciamento. Essa questão do agro, até para as agtechs, né, é muito recente. E todo mundo, quando começou, né, desenvolvendo soluções, você tinha lá, eu acho que o produtor precisa se profissionalizar, então eu vou inventar um aplicativo que vai ajudar a fazer a gestão da fazenda. Só que isso demorou, porque a gente está falando da pandemia, que acelerou muita coisa, mas a gente tem a questão geracional também. E a gente está passando por essa transformação geracional que
tem maior facilidade, né, quando a gente fala de qual que é a ferramenta que todo produtor usa. É o WhatsApp. Né? Hoje todo mundo tem... É mais usado até porque em muitos lugares, muitas fazendas, você não tem nem sinal de celular, mas você tem um Wi-Fi. Eles dão um jeito de colocar um Wi-Fi. Então, as tecnologias iam chegando ainda de maneira muito nichada. E o agronegócio é um universo por si só. Então, você tem microclimas muito distintos dentro do mesmo estado, você tem perfis de produtores muito distintos, e desenvolver uma tecnologia para escalar isso de maneira rápida, como a gente vê em outros segmentos, tem sido um processo de adaptação. Eu acho que daqui para frente, eu acho muito em breve, a gente deve começar a ver, sim, os primeiros unicórnios. Eu acho que as pessoas entenderam também que não adianta, não vai ser um aplicativo que vai ser a solução para todos os produtores, de maneira que seja escalável para atingir aí a valoração de unicórnio, mas o agrupamento, né, a gente começa a ver os M&As acontecendo entre as startups, ou seja, esse aglutinamento aí de inteligências para trazer soluções mais completas. Eu acho que agora a gente começa a ver uma outra linha de soluções mais completas, e aí sim a chance das empresas se tornarem maiores e abranger maiores mercados vão começar a acontecer agora. Eu concordo em absoluto com você, né? É muito diferente você pegar, por exemplo, vou usar a terminologia aplicativo, porque parece para várias pessoas que a solução é ter um aplicativo, e não é. Qualquer coisa tem que ter um aplicativo, vou desenvolver meu próprio aplicativo. Não. Mas, sei lá, o conceito de marketplace, que é a reunião de vários atores, ou mesmo otimização de recursos físicos, que é aplicado também não só para comércio, mas as health techs hoje estão fazendo isso, né? Você começa a reunir um pool de hospitais e tal. Geralmente esses unicórnios, eles são B2C, né? Porque você tem um público, um consumidor, você tem milhões de consumidores com aquele determinado perfil de demanda, faz com que você consiga escalar isso mais rapidamente, aí você chega nessas valorações. E você não tocou num ponto que eu até quero colocar agora para vocês, que se não temos ainda o unicórnio também agro, em virtude do 5G, da não introdução do 5G, principalmente no IoT. Se isso é uma condição sine qua non ou não, se é uma condição necessária ou não, para a gente melhorar o uso da tecnologia no agro. Vitor, a gente percebe o quão quente está o setor quando tem um evento tão relevante no mercado como o leilão do 5G, e não é headline para a cadeia, porque tem COP, porque tem os primeiros unicórnios do AgTech lá fora, com Índigo, com FBN, tem rodada recorde no caso da Traive, de bater um série A de 100 milhões de reais a 7 milhões de reais. Tem tanta notícia acontecendo no AgTech hoje que a velocidade ganhou um warp speed, né, como dizem lá fora, e a gente nem percebeu. Né? Primeiro, o agro tem todas as características macro para produzir vários unicórnios. Né? É um mercado enorme, 25%, 26% do PIB, se a gente pegar o agronegócio. É um setor que vai passar por uma transformação que exige tecnologia, mudança climática, esse salto de produção, né, tem que ser via produtividade, por causa da exigência de produzir mais, com menos propriedade, menos terra, menos insumo, menos água. Né? Então, a adoção de tecnologia e o crescimento do setor e a relevância dele e a necessidade de ter ruptura, já claramente tem todos os termômetros ali para ter vários unicórnios. Concordo 100% com a Mari, tá? O setor está cedo. Se a gente pegar nos Estados Unidos, tem 2 unicórnios do agro, FBN e Índigo, talvez tenha um outro, mas também lá é cedo. Né? E o motivo que a gente está tão perto dos americanos de competir nos primeiros unicórnios é porque o agro brasileiro é muito diferente das outras cadeias, e no agro a gente briga e dá soco de igual para igual. Né? Aí, motivos pelo agro não ter unicórnio ainda e já ter tantos aqui de fintechs. Primeiro, infraestrutura. Então, para você construir e exponencializar esse negócio, você precisa ter conectividade, penetração mobile e alfabetismo digital. O Ângelo tocou muito bem. O salto de alfabetismo digital que o nosso produtor deu nos últimos anos, pós-pandemia, mas pré-pandemia também já vinha, ele já está preparado, você tem a infra, e aí, eu acho que a Mari, o Gui e o Ângelo estão todos vendo isso com a gente na linha de frente, a adoção de produtos tecnológicos escalou muito, a distribuição a nível continental, Brasil, América do Sul,
via inbound e outbound marketing, que da escala aconteceu. A gente está vendo as rodadas de investimento agora saindo do âmbito seed, série A, e indo para a série B, série C. Eu acho que a gente já tem meio unicórnios aí, se a gente pegar os deals de biológico, né, uma biotrópica, uma gênica, entre outros. Acho que a gente já tem meio unicórnio se a gente pegar o que deve ser as próximas rodadas de Solinftech, alguma das empresas que despontaram antes. Então, eu acho que a gente está 2, 3 anos de já ter alguns unicórnios do agro. E uma coisa que a Mari também vai concordar, a gente teve nos últimos 10 anos um deslocamento muito claro de onde está sendo construída e feita a inovação no agro. Ele não está chegando mais via as grandes companhias, as Bayers, as BASFs, as Singentas, as Cortevas. Hoje, toda nova tecnologia realmente na vanguarda e na fronteira está chegando no agro via as pequenas. Seja blockchain, satélite, drone, computação em nuvem, biológico, né? A velocidade de inovação que a lei de Moore exige, ela não funciona na empresa grande. Ela tem que ser mais audaciosa e mais rápida, e as empresas grandes não conseguem dar conta e competir, pelo menos não conseguiram em nenhuma outra cadeia, e pelos movimentos de aquisição, a gente percebe que isso já migrou também para a cabeça das empresas grandes. John Deere pagou $300 milhões, uma empresa quase pré-operacional, que é a Blue River. Pagou $250 milhões mês passado na Blair Flag Robotics. A Monsanto, antes da fusão com a Bayer, pagou $1 bilhão na Climate Corp. Né? Então, a gente está vendo as grandes companhias do agro reconhecendo que as empresas são o futuro. As pequenas empresas de tecnologia digital são o futuro. Né? E aí vai ser uma fusão de life science, tecnologia, ciências da vida, com o digital e produzindo esses novos saltos de produtividade. Vai ser bem interessante. E é um paralelo também que a gente observa em outros setores, né? Que as grandes corporações, elas são mais devagar nessa introdução da inovação, né? E até no processo de digitalização. E aí acabam surgindo conceitos de inovação aberta, de você trazer, ou mesmo uma corporate venture que está investindo numa startup para acelerar esse processo. Então, acho que eu vejo também como você, assim, positivamente esse movimento. Mas eu quero entender a tua visão de como que isso pode ser potencializado. O que é necessário, sei lá, num hall, eu sei que é multifatorial, né, esse problema, tem conectividade, tem a questão que a gente comentou aqui de trazer numa linguagem acessível isso para outros players, e linguagem acessível é fazendo o meia-culpa do setor, porque o setor é horrível quando utiliza esses termos, parece chega a ser engraçado, né? Porque a gente criou uma série de termos que ajudou a criar uma cultura de inovação, só que para popularizar não é bom. Eu consigo enxergar você porque você usa alguns termos, então eu te aceito no meu círculo, só que na hora de vender, na hora de buscar os clientes, isso é um erro, atrapalha. Eu não posso falar squad. Eu não posso falar, sabe, bootstrap, eu não posso. É muito terminho em inglês, é muita coisinha assim que... Exato, que assim, não vale de nada. Squad é uma reunião com vários departamentos, com uma metodologia. Pronto, é isso. Então, a gente faz reunião entre departamentos há muito tempo. O que está diferente aí é a metodologia que você faz aquilo ali para chegar num produto final ali de uma maneira mais ágil, né? Então, eu queria te ouvir para saber assim, o que mais falta para a gente potencializar a tecnologia nesse sentido das agrotechs, porque a gente já sabe que o campo sempre utilizou bastante tecnologia, né? E é um erro a gente achar que não trabalhar sementes não é tecnologia, a gente não buscar novos fertilizantes não é tecnologia. Tecnologia é ferramenta, né? Da mesma forma que a gente tinha uma lança, a gente fez o fogo, tudo isso é tecnologia. Mas como essas agrotechs que estão ali mais conectadas com inteligência artificial, com blockchain, com outras coisas, para isso entrar no campo nesse cenário ali muito rápido, que as coisas estão entrando e o Brasil pode perder esse passo. Porque a gente não tem mais tanto tempo assim para falar, deixa eu pensar se eu vou introduzir ou não. Estados Unidos já introduzindo, a França introduzindo também, aí indo nas organizações comerciais internacionais para fazer barreira,
a compra de produto brasileiro, né? Então, o que falta para a gente potencializar isso aqui? Só está saindo pergunta aqui de $1 milhão, né? Quem tiver a resposta e acertar ganha $1 milhão. Vamos lá, gente. A gente tem que, de novo, fragmentar isso. Porteira para dentro, porteira para fora. O Chico e a Mari foram muito felizes. Você citou até o caso de uma empresa que está trabalhando com biológico agora. O Brasil usa na agricultura 5%. Estados Unidos já usa 50%. E a gente não consegue replicar o de lá aqui. Então nós vamos ter que desenvolver aqui. Então, está saindo daqui a pouco o unicórnio. Depois eu quero até devolver uma pergunta, se eu puder, para o pessoal dos fundos. Inova, por favor, mete o painel. Obrigado. O quanto que a percepção de risco Brasil, e eu, quando eu estou falando de risco Brasil, não estou só falando só do segmento econômico, eu estou falando político e social, o quanto que isso impacta também para que nós tenhamos um unicórnio, não só no agro, mas também nos outros segmentos. Mas essa tua pergunta aí, como a gente brinca lá no interior, o agro é briga de cachorro grande, gente. Por exemplo, na minha área, que a gente trabalha com marketplace para o agro, nós estamos mexendo com interesses fortíssimos. Tá? Nós temos hoje no agro, as cadeias de distribuição, elas estão muito consolidadas. Tá? Então, a própria indústria, ela quer até certo ponto. O próprio distribuidor, ele não quer, mas ele está vivendo uma relação de amor e ódio com a tecnologia. Por quê? Vamos olhar, a gente tem que olhar o que o cara agrega de valor no papel dele ali na cadeia. Hoje o revendedor ou distribuidor, ele tem o relacionamento com o produtor, tá? Que pode também ser chamado de assistência técnica. Ele tem o estoque ou logística e ele toma parte do risco, tá? De crédito. Gente, posso fazer outra pergunta também? Tecnologia, a gente consegue já endereçar esses três. Nós estamos vendo hoje fintechs entrando para o agro e financiando o agro. Tá? Quando nós tivermos agora a CPR digital, que está sendo estudada para ser lançada no Brasil, e ela for adotada, vai começar a mexer muito forte nessas cadeias. E aí começam a ganhar mais força o uso da tecnologia para isso, na distribuição. Eu estou falando porteira para fora. Tá? Então, eu vejo isso. Nós estamos no caminho, sim, para isso. Temos, aí, eu diria que nós temos que ser água e não pedra, porque se for pedra a gente vai bater na muralha e nós não vamos passar. A água a gente tem que passar pelo lado. Tá? As startups têm que passar, principalmente se falar, por exemplo, no meu caso, que é distribuição. Tá? Porque tem muitos interesses envolvidos nisso. Tá? Interesses conflitivos. Por isso que nós temos que, por exemplo, falar de fintech para o agro. Conectar, por exemplo, o cara que compra café, pode ser ele uma cafeteria, ou pode ser ele uma grande torrefação, para que ele faça o barter junto com uma empresa para fornecer para o produtor. Tá? É isso que eu estou falando. É conexão. E ainda no agro, o agro brasileiro é muito desconectado quando a gente fala de tecnologias. Vão sendo criadas ilhas. E essas ilhas hoje, elas não estão se traduzindo nem em arquipélago. Elas estão realmente ilhas isoladas, elas não são nem arquipélagos. Então, nós temos, e eu sei de uma iniciativa aqui no Brasil que está trabalhando para isso, para conectar essas iniciativas. Então, aí vão começar a facilitar tudo isso. Eu vejo que quem ficar esperando vai tomar um tunga. E a única coisa que eu assim vejo como uma tunga é um tombo. A gente também no interior a gente fala tunga, tá? E o que eu vejo que talvez possa acontecer é que a gente não tenha mais unicórnios, inclusive, porque essas grandes indústrias não deixam. Tá? Claro, elas têm interesse. Eu conheço um caso de uma que estava indo super bem, aí veio uma multinacional, uma das grandes, comprou e não matou, mas ela perdeu o que ela podia ser. Essa empresa, eu até acreditava que ela ia ser a primeira unicórnio no Brasil. E aí os caras vieram e pum, travaram. Permite, porque eu já vi essa história também em outros segmentos, né?
Se você pegar o Uber quando entra aqui no Brasil, né, e em qualquer outro país, né, no Brasil foi em 2014, enfrentou também uma categoria muito poderosa, que eram os taxistas. Se você pegar a telemedicina aqui no Brasil, né, antes da pandemia, quem que era o ator que impedia a telemedicina? O Conselho Federal de Medicina. Se você pegar a OAB hoje é contra uma porrada de lotex que tentam vender direitos, na verdade, comprar direitos de, por exemplo, passageiros que tiveram algum problema em algum voo. Então, essa Lotec compra o direito de reclamar com aquela aviação. A OAB fala, não pode. Então, assim, toda inovação vai esbarrar em poderes, porque ou vai inaugurar uma nova cadeia de valor, ou porque ela vai sofrer questionamentos jurídicos, mas aí a gente vai precisar cada vez mais falar sobre esses assuntos, expor isso, né? E tentar evangelizar no sentido de trazer cada vez mais atores para o nosso lado, né? Acontece que o agronegócio no Brasil é algo também sui generis, né? Porque, de fato, é um motor da economia, de fato, tem grandes produtores com muitas terras que conseguem, de fato, ter, enfim, outros tipos de articulação, mas é uma história super comum, inclusive no Brasil. Só para finalizar, que eu acho que vale a pena citar, a Buser e a Flixbus enfrentando grandes empresas de ônibus, né? Porque e empresa de ônibus no Brasil, cara, que ganha licitação em prefeitura para poder operar, vocês não têm ideia do tamanho do pepino que é isso. E o povo está enfrentando. E aí eu queria já finalizar contigo, que eu acho que você vai conseguir amarrar tudo isso aqui para gente. Legal. Não, eu queria começar, só para a gente fechar esse último assunto, um ponto que a gente não falou. Vocês falaram de vários, mas a gente estava falando nos bastidores, que é talento e educação para trabalhar nessas empresas. Então, hoje a gente, numa posição de quem está sempre buscando, a gente está hiring all the time, porque está uma dinâmica muito acelerada, uma busca por talentos muito grande aqui no agro. E aí a gente está sempre tentando contratar desenvolvedores que vai olhar, nossa, vou trabalhar numa startup do agro, o que eu vou fazer, né? Vou estar lá na fazenda, fazendo piloto automático de trator ou qualquer outra coisa. Então, a gente está sempre tentando trazer esses talentos. Acho que esse é um papel, um desafio importante para a AgTech conseguir, startup, conseguir competir com o ticket de outras empresas e reter esses talentos e trazer, e educar o mercado. Então, a gente se sente muito, sempre brinco com o Chico, que a AgroSmart, nos primeiros anos, precisou educar o mercado. O que é a digitalização? A gente pagou para ver muita coisa, a gente errou muito, apostou muito, mas porque o mercado ainda estava precisando desse choque de realidade para se transformar. Então, a gente teve, como eu falei, abrir o mato mesmo. Né, pagar para ver as coisas, e a gente, obviamente, adquiriu muito conhecimento, né, do que a gente faz, mas eu tenho uma visão parecida com a sua de que dá para fazer. E essa é uma visão muito que vem da Mariana, que é a nossa CEO. Dá para fazer um M&A entre a AgTech, fomos lá e a gente fez. Compramos outra empresa. Né, e a gente tem planos ambiciosos nessa visão colaborativa da resolução dos problemas, como você colocou. Então, hoje, a gente não é uma empresa fechada em silo. Está tudo nas APIs ali, a gente não tem a pretensão de ser a plataforma principal em todo lugar. Onde que a gente consegue agregar valor, quem que a gente consegue trazer para colaborar. Então, eu já vejo também uma transformação nesse lado, e é o que vai levar a gente para os próximos passos. É isso, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, aprendi bastante, e eu já quero colocar à disposição de vocês também uma agenda durante 2022 para a gente falar mais desses temas. A gente pode escolher alguns para aprofundar e também dar vazão no Brasil todo com essas informações que eu acho que são assim, essenciais para a gente, de fato, usar o que o Brasil tem de melhor, que é essa produção para agricultura, para abastecimento do mundo, da melhor maneira, porque senão a gente vai correr um risco de ter outros mercados entrando nessa potência do Brasil
e a gente acabar ficando para trás. Então, é interessante, não só para a FEComércio, mas para a Associação Brasileira Online e Offline, aonde a gente puder entrar e falar. Eu gostaria de contar com vocês, porque eu aprendi bastante. Não sei se vocês querem deixar um recado final, e aí eu vou começar por você, Mariana, por favor. Eu queria só, a gente não deu tempo, é um assunto aqui para um final de semana, né? Mas eu queria falar, até aproveitando a presença da AgroSmart, por exemplo, como essa agenda, né, de uma agricultura mais sustentável, mais verde, mais responsável, ela faz parte da mentalidade dos produtores, né? Então, isso também acho que é muito importante ficar claro. Acho que a maioria das startups também, elas vêm com esse suporte à utilização cada vez mais de menos insumos, ajudar os produtores a medirem esse nível de o que eles podem fazer de melhor. Então, esses exemplos aí de que praticamente a metade de toda a área rural brasileira é preservada. Os produtores, eles bancam essa preservação, eles não produzem nessas áreas. Então, a gente consegue ter um ganho aí muito grande de produtividade plantando de maneiras diversificadas, aumentando biodiversidade. Isso aí é tecnologia, que aí caminha junto com inovação, porque é mais uma questão de, olha, é importante, a biodiversidade, ela vai melhorar a qualidade do seu rebanho, ela vai melhorar a qualidade dos seus produtos. Isso aí está na pauta também do agronegócio brasileiro, que é a maior potência de agronegócio sustentável do mundo. Assim. Isso eu acho que tem que ficar bem claro também dessa potencialidade do Brasil. Não, a gente tem que aproveitar ao máximo o ESG e aprofundar, sem sombra de dúvida, né? Vou fazer uma convocação aqui, pegando a inspiração da Mari, convocar todo mundo a engajar mais com o ecossistema de AgTech, seja como empreendedor, seja como cliente, seja como colaborador da cadeia. Acho que pela primeira vez na nossa história, o Brasil está protagonizando e liderando uma grande revolução tecnológica, com banqueiros da inovação como a Mari, com empreendedores como o Ângelo e como o Gui, realmente liderando isso. E o que significa? Pelo tamanho do negócio, você vai ter muita construção e disseminação de riqueza, primeiro. Segundo, meus colegas aqui comentaram, estamos falando de segurança alimentar do planeta num momento extremamente desafiador. E aí, não só a paz mundial, como disse o Ângelo, como sempre fala o Dr. Alisson, o Dr. Roberto Rodrigues, mas também paz mundial pela restrição da divergência por recursos hídricos, que a gente vai começar a ter cada vez mais, né? Terceiro, a gente tem que limpar essa agricultura mundial. 25% dos gases de efeito estufa emitidos no mundo vêm direto ou indiretamente da agricultura. Então, uma baita de uma chamada pelo propósito. Seja pelo propósito, seja para ganhar dinheiro, ou seja pelo desafio de participar disso aqui no Brasil, eu convoco todo mundo aí que puder, venha participar. O agro é um dos setores mais emocionantes do mundo. Bom, como último recado, né, como última mensagem, né, primeiro, assim, de novo agradecer essas pessoas que fazem o agro. Esses caras a gente tem que realmente saudá-los toda vez que a gente vê. A sua abordagem foi muito boa, Vitor. Ela deve ser institucional. Nós estamos aqui hoje dentro da FEComércio e a gente pode estar começando hoje um movimento para que, junto com o Senar, com outras federações estaduais, federações até em nível nacional, comece a fazer um trabalho para que isso que o Chico falou, de convocação. Vamos valorizar as nossas AgTechs. Vamos ouvir mais os produtores através dos canais institucionais. Vamos ter maior representatividade, inclusive. Então, o recado que eu diria é isso. A sua iniciativa, primeiro, essa iniciativa hoje já é maravilhosa, de nós falarmos de inovação do agro de uma forma tão clara e tão direta, né, com as pessoas, e também de começarmos um movimento para a valorização das AgTechs, para que a gente tenha logo aí vários unicórnios. Não só um ou dois. Que a gente tem até mais do que no segmento financeiro de varejo, que nós já somos referências também hoje. Novamente agradecer. Legal. A nossa candidatura para unicórnio está em jogo aí também. Mas eu acho que eu queria encerrar dessa maneira também positiva,
trabalhar no agro, seja onde for, é uma tremenda oportunidade. A gente precisa de talentos para trabalhar dentro das startups, principalmente. E eu acho que, como o Chico falou, a Mari falaram, a agenda do ESG para o agro, acho que o agro é um dos únicos setores, praticamente o único no mundo, que consegue produzir e ainda gerar serviços ambientais. Carbono, água, biodiversidade. Então, a gente vai sim, o Brasil vai sim ser o grande líder dessa nova geração, aí, dessa nova demanda do mundo por produção com sustentabilidade. Eu acho que é isso. E que a gente está vendo agora na COP, a gente vai sair bem na fita aí. Desculpa. Nós temos também que RenovaBio. Se fala muito pouco. Nós já somos. Tá? A RenovaBio hoje, o produtor de cana já recebe um FII de quem vende o combustível fóssil. Isso não é divulgado, gente, em nível mundial, não é divulgado aqui dentro. Tá? Quer mais do que isso, do que a gente já está fazendo, a gente já está fazendo, e a gente precisa contar mais. A gente vai contar, a gente teve apenas 1 hora aqui para falar, muito pouco, e a gente trouxe vários temas. Eu gostaria de aprofundá-los com vocês, por isso que eu vou reiterar aqui o convite, e pode contar com a FEComércio, que a gente pode levar e deve levar essa mensagem adiante, tá? E principalmente trazer quem produz também para esse debate, para ficar junto conosco e quem sabe a gente tirar um bom proveito de todo mundo e gerar negócios, né, para todos, né? E você que está me acompanhando aqui, fique comigo que vão ter vários outros painéis muito interessantes com temas tão interessantes quanto esse, tá? Meu muito obrigado.